meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com alegria que nós estamos mais uma vez aqui, nos encontramos nesta série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a vida dos nossos baluartes. Você já ouviu falar sobre Santa Maria Madalena, Santa Faustina, Santa Teresinha, São Padre Pio, e agora, este dia festivo, onde nós celebramos também o dia de São João Paulo II. Normalmente todos os vídeos que a gente vê falando de São João Paulo II são vídeos falando sobre o seu pontificado, como ele se comportou em determinadas situações da humanidade e também da igreja, Mas eu tomei a liberdade, junto com a equipe, de pensar e aprofundar um pouco mais sobre como foi a vida deste grande homem, Afinal, os santos, antes de ser santos, são homens, Então, tudo começa, no ano de 1920, no dia 18 de maio de 1920, aquele fim de primavera na cidade de Wadewice, a 50 quilômetros de Cracóvia, lá na Polônia, nascia o Karol Józef Wojtyła, assim como ele foi batizado, Karol Józef Wojtyła. Era um período pós-guerra, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, a Polônia acabava de receber a liberdade dos domínios austríaco-russo. Karol havia nascido naquela primavera, naquele novo para o mundo. O mundo não esperava iniciar aquele século da forma como se iniciou. E era um tempo que foi feliz, mas que durou pouco tempo. Karol era o caçula de 3 filhos, de Karol Wojtyła, que era seu pai, e de Emília. Sua irmã mais velha, Olga, já havia morrido antes dele nascer. Ela morreu pouco tempo depois que nasceu, no parto. E aquele menino se apegou muito ao outro irmão, que era o irmão do meio, que era o Edmundo, que era 14 anos mais velho. A sua querida mãe, que é um relato que está no livro, ela teria pedido na hora do parto, ele nasceu no quarto de sua casa, que se abrisse as janelas para que ela pudesse ouvir os cânticos daquele mês de maio. A casa dele ficava de frente para uma casa dedicada à Nossa Senhora, e ela teria pedido à parteira que abrisse a janela para que aqueles cânticos de Nossa Senhora pudessem entrar no parto, ali naquele momento do parto. Era um mês dedicado à Santíssima Virgem, mês de maio, e Emília queria que seu filho nascesse com aquele som e com aqueles cânticos em honra a Maria. Essa devoção que seria depois propagada por ele, e muito fortalecida por ele que se tornaria um grande devoto de Nossa Senhora, um grande testemunho para a humanidade, e para os próprios católicos, de um amor muito forte por Nossa Senhora. No dia 20 de junho daquele mesmo ano, ele foi batizado. 2 dias depois ele já foi batizado. Recebeu o nome do pai, Karol, mas também o de Joseph. Traduzindo aí para o nosso português, o nome dele seria Carlos José. No dia 13 de abril de 1929, ele perdeu a sua mãe. Deus chamou a sua mãe, ela que havia partido prematuramente, ainda muito jovem, e o pobre menino ainda tinha apenas 8 anos. Com 8 anos ele teve que se despedir da sua mãe. E ele mesmo escreveu depois, um pouco mais velho, algo sobre isso. Eu ainda tinha chegado à idade da primeira comunhão, quando perdi minha mãe. Por isso, ela não teve a alegria de me ver, o dia por ela tão aguardado como um grande dia. Queria 2 filhos, um médico e o outro padre. Meu irmão era médico e eu, apesar de tudo, me tornei padre. Então, era um sonho da mãe dela ter que os 2 filhos, um fosse médico e o outro fosse padre. De fato, esse sonho dela se concretizou. E aí, 3 anos mais tarde, o pequeno Lolek, que era como ele era chamado, Lolek, que seria Carlinhos, que era como ele era chamado, veio também perder ao seu irmão. A Polônia foi tomada por uma violenta epidemia,
uma epidemia que naquela época, hoje é tratado de forma muito mais simples, seria uma doença viral grave, mas que hoje tem medicamentos, mas naquela época, como não tinha, né, o irmão dele sendo médico, estando ali na frente, não resistiu, né, e faleceu no hospital onde trabalhava, né, e ele fala também sobre isso, né. Seu irmão faleceu em Cracóvia no dia 5 de dezembro de 1932. Meu irmão morreu por causa de uma violenta epidemia de escarlatina, no hospital onde estava começando a sua profissão de médico. Hoje, os antibióticos o teriam salvo. Eu tinha 12 anos. A morte de minha mãe ficou marcada profundamente na memória. E talvez ainda mais a do meu irmão. Por causa das circunstâncias dramáticas em que aconteceu e porque eu estava mais maduro, assim relativamente cedo, me tornei órfão de mãe e de irmão. Então, o Papa João Paulo II, Carol, né, ele com 12 anos perdeu 50% de sua família, né? Perdeu a mãe e perdeu o irmão. Então se viu naquele momento só ele e o seu pai, esse que seria peça fundamental na formação humana e cristã. O pai de Carol havia deixado o exército em 1927 e que agora recebia uma pensão pequena, né? Uma quantia pequena, mas era um homem de muita fé, né? E foi responsável por alimentar a fé de Carol. Um dia seu pai lhe deu um livreto que tinha uma oração ao Espírito Santo, na qual ele deveria rezar todos os dias, né? Seu pai lhe recomendava que rezasse aquela oração todos os dias. E assim ele fez até crescer, sempre voltado a essa oração, né? E ele relata que essa oração acompanhou ele até o último dia, né? Assim, por toda a sua vida, né? Toda a sua vida ele acompanhou. Assim o menino foi crescendo, sempre voltado à sua cultura, né, apaixonado pela Polônia, esse amor que foi passado por seu pai, né? Então, ele cresceu num momento em que a Polônia havia florescido, né, libertada daquele regime que existia, o fim da Primeira Guerra, né? A Polônia tinha ali uma explosão cultural muito forte, com poesias, grandes escritores, peças teatrais. E o pai dele, também muito apaixonado, né, pela Polônia, na qual ele serviu ao exército, né, educou o filho naquilo, né? Ele que era completamente apaixonado pela história do seu país, né? Então ele cresceu muito em volta dessa cultura. Agora o jovem Carol, apaixonado por sua terra, pela vida, era quase um homem feito. Mesmo assim, adorava as boas histórias. Gostava de patins, o que lhe levou mais tarde a fazer sua atividade esportiva favorita como Papa, né? Que era esquiar. Ele adorava esquiar, mas quando criança ele brincava muito de patins, né? E ele praticava também montanismo, né? E excursões, né? Certa vez ele disse isso sobre a prática do esporte, né? Ele dizia assim: excursionistas, né? Praticar o montanismo não é só uma sã disciplina para o corpo, vigorosa e exigente, que prepara e dispõe para superar as fraquezas físicas. Entendido de modo integral, como vocês fazem, é uma escola de vida, onde se aprende e se pratica a generosidade, a solidariedade e a camaradagem, o domínio pessoal e o senso de iniciativa de risco. Então ele sempre foi um jovem muito vigoroso, ele gostava do desafio, era um jovem que gostava de praticar muitos esportes, acreditava que aquilo dali tornava o homem mais forte, né? É interessante isso na juventude dele, que ele levou inclusive para o seu papado. A gente vai chegar lá. Terminou o ensino médio, logo passou para a faculdade de filosofia, né, na Universidade de Jagiellônica, em Cracóvia, para onde ele teve que se mudar com o pai, né, após a morte do seu irmão. Lá ele havia de terminar apenas o primeiro ano, pois no ano seguinte, eclodiu naquele 1º de setembro de 1939 a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele nasceu pós Primeira Guerra, teve um tempo de primavera na Polônia e toda a região do leste ali, europeu, mas no dia 1º de setembro de 1939 aconteceu a invasão
né, nazista na Polônia, que explodiu com a Segunda Guerra Mundial, né? E o relato dele é interessante porque quando a Alemanha invadiu a Polônia, ele estava na igreja, né? E isso é muito interessante, né? Naquele 1º de setembro, jamais se apagará da minha memória. Era a primeira sexta-feira do mês. Eu tinha ido ao Avel para me confessar. A catedral estava vazia. Foi talvez a última ocasião em que pude entrar livremente naquele templo. Bem naquela hora começou o bombardeio. Eu já ajudava na missa sobre o bombardeio e meio às explosões da artilharia antiaérea. Eu diria que a providência me guiou pela mão durante a guerra. Foi então que eu descobri minha vocação para o sacerdócio. Justamente através da trágica experiência da guerra, encontrei esse caminho particular para a minha vida. Infelizmente, eu sei o que significa ter medo. Então, eclodindo na Segunda Guerra, ele já muito inserido dentro da igreja, ele viu aquela realidade, né? Ele pôde vivenciar aquela realidade, né? Ele viu ali o chamado de Deus, aquilo que Deus queria para a vida dele, né? No outono de 1940, ele começou a trabalhar como operário numa mina de pedra. No ano seguinte, seu pai veio a falecer. O jovem agora estava sozinho, né? Ele conta que chegou em casa, ao chegar em casa, se deparou com o seu pai. A sua dor se fazia oração. O simples fato de vê-lo ajoelhar-se teve uma influência decisiva sobre mim nos meus anos juvenis. Voltando do trabalho, encontrei meu pai morto. Então, o pai dele, e aqui eu preciso destacar esse ponto, né? Grandes santos são santos muitas vezes pela formação que eles têm, né? E o pai, o Carol pai, né? Ele era um homem de muita fé, né? São João Paulo II várias vezes testemunhou que via o seu pai rezar de joelho, clamando, principalmente nos momentos mais difíceis. E esse valor, ele foi passado para ele, né? E isso foi fundamental para a escolha de vida dele, né? Durante esse período, o jovem Carol, amando a arte, sonhava em ser ator, já havia feito peças teatrais e até escrito tem algumas peças teatrais escritas pelo próprio Papa João Paulo II, quando ele ainda morava na Polônia. Foi então que ele conheceu um homem muito místico, Jan Tyranowski. Este homem que mudaria a vida dele de forma radical, né? Que ajudaria ele a tomar as decisões que culminaria na vida sacerdotal, né? Ele conta que Tyranowski havia criado um grupo do Rosário Vivo, composto por 15 jovens, a cada um dos quais era confiado a recitação cotidiana de um mistério. Carol também entra nesse grupo e na escola de espiritualidade. Lá ele lê o tratado da verdadeira devoção a Maria do francês Louis Maria Grimond de Montfort, né? São Luís Maria. Então, lá ele conheceu o tratado da verdadeira devoção, que foi apresentado a ele. E ali, após ler, ele se consagra a Nossa Senhora inteiramente, né, pelo método de São Luís, e passa a ser um propagador daquela fé, né? E como Papa, ele foi um grande incentivador do Rosário e da consagração total a Jesus por meio de Maria, né? Que é o tratado que São Luís Maria ensina no seu livro, né? Ele que foi profundamente devoto de Nossa Senhora, ele que propagou muito isso, né? Durante o seu pontificado, né? A gente vai chegar lá também para falar um pouco mais sobre isso. Mas continuando. No outono de 1942, ele enfim toma a decisão definitiva, né, de entrar no seminário de Cracóvia, que funcionava de forma clandestina, né, durante o período da guerra. O jovem seminarista teria agora novos desafios, né? Precisava manter no sigilo sua vida quanto seminarista. Eles eram proibidos de conversar entre si fora do seminário,
né, que era clandestino, havia poucos jovens que haviam entrado, inclusive poucos se formam no sacerdote, e eles eram proibidos de comentar qualquer coisa fora, né, porque o seminário funcionava de forma clandestina. Os anos foram passando e durante esse percurso ele perde alguns amigos, né? Ele perdeu alguns amigos se desviaram, alguns entraram dentro de um grupo que era um grupo anti, né, nazismo, né, anti a ocupação. Então muitos jovens se perderam durante aquela época brigando pela liberdade, né? Ele perdeu muitos amigos, né, muitos amigos que foram torturados, muitos amigos que foram levados porque havia uma comunidade judaica muito forte, né? E o maior centro de concentração, né, que foi descoberto depois do fim da guerra, ficava na Polônia, né? E aí acontecem várias coisas, ele é atropelado, né, perde ali um pouco da memória, acorda no hospital, não sabe o que aconteceu depois, é lembrado de que foi atropelado, né? E no começo do 5º ano, o bispo dele, vendo a necessidade, vendo o quanto ele tinha a vocação, né, decide ordená-lo, antecipou a ordenação dele para poder mandá-lo para Roma para terminar os estudos, né? Veja, ele foi terminar os estudos em Roma já ordenado, né, sacerdote, porque havia-se uma pressa e a igreja local não queria perder esse jovem, né? E eles sabiam que o restante dos estudos dele seria muito difícil, né? E embora ele tenha sido tardio, por assim dizer, mesmo sendo muito jovem, mas tardio para a época, quanto à questão do sacerdócio, Karol Wojtyła tinha uma aptidão muito forte para o estudo. Ele sabia falar alguns idiomas e a igreja, né, durante o período do seminário e como sacerdote, ele aprendeu a falar muitos idiomas, né? Então, ele foi levado a Roma para terminar os estudos, né? Foi ordenado, né, primeiro do que os seus colegas, no dia 1º de novembro de 1946, com apenas 26 anos, né? E agora, então, o padre Karol foi levado, né, para Roma para terminar os estudos. E aí, no ano de 1947, já no ano seguinte, aquele jovem sacerdote fica sabendo de uma história que tomou conta da Itália, de um sacerdote que ficava ao sul da Itália, uma pequena cidadezinha, né? E ele decidiu ir até lá, né? E esse encontro ficou marcado para nós, ficou marcado para a Igreja Católica, né? Foi um grande encontro que foi marcado, e para nós, comunidade, de um modo muito especial, porque foi um encontro entre dois baluartes, né? Entre dois grandes santos, né? Ele foi lá, o encontro do Padre Pio, né? Juntos, eles passaram a noite toda orando, né? O Padre Pio levou ele para a igreja e eles passaram a noite toda orando. Não se sabe o teor da conversa, o que foi falado, se sabe que eles passaram a noite toda rezando, né? E deveras, eles oraram muito naquele dia. Então, mais tarde, o Padre Pio, ele viria a profetizar que aquele jovem seria um grande papa, né? Passado 2 anos, né, ele retorna a Cracóvia para iniciar o seu trabalho pastoral, agora como pároco, né? E ele, é interessante que São João Paulo, não como pároco, né, como vigário, perdão, ele nunca foi pároco, né? Ele sempre foi vice-pároco, como ele falava, né? Ele nunca foi pároco, ele sempre foi apenas vigário paroquial. É interessante isso, porque ele se tornou bispo sem nunca ter sido pároco, né? Ele terminou o seu mestrado e foi para a universidade, esse lugar que era um lugar de estima dele, ele adorava dar aulas, né? Ele gostava de estar entre os jovens, né? Então se tornou professor acadêmico. Passado alguns anos, né, quase 10 anos, mais ou menos, no dia 4 de julho de 1954, ele foi nomeado bispo auxiliar da Cracóvia com apenas 38 anos. Essa aqui foi uma jogada brilhante do bispo, né, do arcebispo, que já era bem velho, né? O regime que era implantado ali era o regime comunista, né? A guerra tinha acabado e a Rússia comunista tomou posse da Polônia. E era proibido fundar novas igrejas e existiam restrições. Mas havia um certo pequeno, por assim dizer, diálogo, que eram concessões, não eram permissões, porque a Igreja Católica sempre foi perseguida por esse regime,
né? E como ele era muito jovem, os líderes comunistas que ocupavam Roma, que tomavam de conta de Roma, levaram ele a pagode, acharam que ele não seria uma ameaça para a sociedade, né? E acabou que eles erraram feio, graças a Deus erraram feio, porque o Papa João Paulo II se tornou o inimigo número 1 do comunismo no mundo, né? Ele que lutou forte, veementemente, contra o comunismo no mundo todo, né? E aí ele se torna bispo auxiliar, né? Com 38 anos, né? E ele escreve sobre isso assim: Quando entrei no escritório do primaz, o cardeal Stefan, ele me disse que o Santo Padre havia me nomeado bispo auxiliar do arcebispo de Cracóvia. Em fevereiro daquele mesmo ano, de fato, havia falecido o outro bispo, que era o Stanislau, esse bispo que era o bispo dele quando ele era seminarista, que por muitos anos havia sido bispo auxiliar de Cracóvia, no tempo em que a arquidiocese era dirigida pelo príncipe metropolitano, o cardeal Adam. Ouvindo as palavras do primaz, que me anunciava a decisão da Santa Sé Apostólica, exclamei: Eminência, eu sou muito jovem, eu tenho apenas 38 anos. Mas ele respondeu: essa é uma fragilidade da qual você irá se livrar logo. Peço-lhe que não se oponha à vontade do Santo Padre. Então eu disse apenas a palavra: aceito. Com muita humildade, ele sabia que era muito novo, né? Mas o então cardeal Stefan, né? Não se preocupe que a sua juventude vai passar logo. E aí acabou que ele aceitou sendo bispo. Graças a Deus, né? No dia 28 de setembro, né, daquele ano, foi elevado a bispo auxiliar, o que durou 6 anos, pois no dia 13 de janeiro de 1964 ele foi nomeado arcebispo de Cracóvia. E no dia 26 de junho de 1967, apenas 3 anos depois, né, São Paulo VI, né, então Papa Paulo VI, lhe fez cardeal, né, cardeal Wojtyła. Né. Em 1978, no dia 6 de agosto, o então Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, como disse, morre. E aí ele é convocado aí a Roma, né, para um conclave. No dia 26 de agosto, né, 20 dias depois, foi eleito então o novo Papa, né, o cardeal Albino Luciani, o Papa João Paulo I, que agora é beato, né, o Papa do Sorriso. Mas o pontificado dele foi muito curto, apesar de ser muito frutuoso para nós, né. Um mês depois, 33 dias, né, depois, na noite do dia 28 para o dia 29 de setembro, né, Papa João Paulo I morre. E eis que no dia 3 de outubro de 1978, né, o cardeal Karol Wojtyła é convocado novamente, ele retorna para Roma para um novo conclave, né, que começa no dia 14 de outubro. Aquele conclave que durou 2 anos, né. No dia 16 de outubro de 1978, próximo das 17h15, horário local, o pequeno Carol, né, o pequeno Loleco Carlinhos, agora vinha se tornar Papa João Paulo II. Ele, com ato de humildade, quis dar uma sensação de continuidade, até porque a igreja vivia um período ainda de concílio, né? Ele que ia encerrar esse concílio iniciado por São João XXIII, passado pelo Papa Paulo VI, depois Papa João Paulo I, ele sentindo a necessidade da igreja, a igreja necessitava de uma continuidade. Ele humildemente coloca o nome de Papa João Paulo II. E aí ele mesmo fala, né? Melhor ele falar do que eu, né? Então ele fala: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essas foram as primeiras palavras dele. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos ainda entristecidos depois da morte do nosso amadíssimo Papa João Paulo I.
E eis que os eminentíssimos cardeais chamaram um novo bispo de Roma. Chamaram de um país distante, mas sempre tão próximo pela comunhão na fé e na tradição cristã. Eu tive medo de receber essa nomeação, mas o fiz no espírito de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo e na confiança total na sua mãe, Maria Santíssima. Não sei se vou conseguir me expressar bem na vossa língua, na língua italiana, na nossa língua italiana. Se eu errar, vós me corrigeis. E assim me apresento a vós todos para confessar a nossa fé comum, a nossa esperança, a nossa confiança na Mãe de Cristo e da Igreja. E também para começar de novo essa estrada da história da Igreja, com o auxílio de Deus e com a ajuda dos homens. E ele, neste dia, escolhendo o nome, depois ao escolher o brasão, decidiu colocar o seu pontificado totalmente nas mãos de Nossa Senhora. E assim ficou o pontificado do Totus Tuus, todo teu, todo teu Maria. Esse foi o título do seu pontificado. Bem, e o resto é história. Todos nós já conhecemos o pontificado. E ele foi eleito como o Papa dos mais jovens, o Papa das famílias, ele que foi eleito o Papa da juventude, o Papa das famílias, Ele que finalizou o Concílio Vaticano II, como eu falei, inaugurou um novo tempo para a Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, que foi dado, um documento, O Papa que visitou todo o mundo, acho que provavelmente um dos papas que mais viajou, se não o Papa que mais viajou no mundo, O primeiro Papa não italiano desde décadas, há séculos não havia um Papa não italiano, Aquele que sofre um atentado, no dia 13 de maio, sofre um atentado e no dia seguinte ele vai lá, depois de melhorar, claro, alguns dias depois que ele melhorou, ele vai até a prisão perdoar aquele homem que tentou tirar a sua vida, o verdadeiro João de Deus. No dia 2 de abril de 2005, um sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, a quem tanto ele era devoto, chega ao fim a sua jornada aqui. Disse ele na sua língua materna, disse em polonês, para o seu secretário, o então cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Deixai-me ir para a casa do Pai. Estas foram as últimas palavras registradas do nosso amado Papa João Paulo II. Às 21h37 do horário italiano, partia então o nosso querido Carol para os braços do Pai. No dia 1º de maio de 2011, foi beatificado após o milagre de uma freira que sofria de mal de Parkinson. E neste mesmo dia da sua beatificação, foi realizado o segundo milagre da vida de uma mulher que tinha um esquizema, tinha um aneurisma cerebral, já estava fadada à morte. E a sua canonização foi uma das mais rápidas da história, com apenas 9 anos após a sua morte. Sem dúvida que foi um homem extraordinário, simples e que amou muito a Igreja, a Maria e a Jesus com todo o nosso povo católico, cristão, mas também todo o povo, toda a humanidade. Mas para mim, o fato marcante em toda a sua história é o fato de ele acreditar na santidade humana como poucos, e de ter feito o seu pontificado um instrumento para tantos santos. Todo santo é homem antes de ser santo. E para João Paulo II, santo não é aquele que não cai, mas é aquele que mesmo caindo, não desiste de levantar. Que São João Paulo II possa interceder por nós neste dia, interceder pela nossa vida e que a memória deste santo possa trazer para nós a mesma confiança na Nossa Senhora, que pela sua intercessão nós também possamos alcançar a santidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você.